Capítulo 254. Monian reaparece. Essa figura era Little Snow. Assim que ele apareceu, ele abriu a boca e uma enorme esfera apareceu diante dele. O espaço tremia constantemente em torno dessa esfera. Milhares e milhares de pequenas pás de vento circulavam rapidamente dentro dele, emitindo um som agudo e penetrante. Os que estavam mais próximos sentiram como se uma faca os apunhalasse nas orelhas e os cobriram às pressas. Long Shen ficou encantado. O pequeno Snow agora avançou para o meio da terceira fila e sua força se multiplicou. Essa esfera fez até ele sentir um calafrio. De repente, um líquido vermelho apareceu dentro da esfera. Parecia uma chama demoníaca, constantemente balançando para frente e para trás. Depois que aquela chama bizarra apareceu, Little Snow tremeu e aquela esfera disparou para frente. A princípio, tinha apenas 30 centímetros de comprimento, mas assim que saiu da boca de Little Snow começou a crescer, chegando a mais de 30 metros de largura. Incontáveis lâminas de vento se espalharam da esfera enquanto ela avançava. Essas lâminas eram como a foice do Grim Reaper enquanto cortavam impiedosamente os discípulos corruptos. Espalhe-se rapidamente. É um rei lobo da neve da chama escarlate. Guian ficou chocado e deu a todos um aviso, sua voz cheia de choque. O lobo da neve da chama escarlate era bastante famoso, e havia poucos cultivadores que não sabiam que era uma besta mágica de atributos duplos de vento e fogo, tornando-a incomparavelmente poderosa. Foi dito que entre os lobos da neve da chama escarlate, havia uma certa variação que os tornaria reis entre os lobos, e eles eram chamados de Rei Lobo da Neve da Chama Escarlate. A aura de Little Snow não conseguiu permanecer escondida dos olhos de Guian. Embora fosse um pouco fraco, essa era definitivamente a aura de um Rei Lobo. Se um lobo da neve da chama escarlate sofresse uma mutação para se tornar um rei lobo, sua habilidade de combate sofreria mudanças de cair o céu. Foi por isso que ele deu a todos um aviso. Os discípulos corruptos ficaram surpresos com seu aviso e todos começaram a se espalhar. No entanto, o alcance de ataque de Little Snow era muito amplo. Em um piscar de olhos, aquela esfera cortou centenas de metros do campo de batalha, deixando para trás uma grande vala ao passar, parando apenas quando estava a quilômetros de distância. Os discípulos corruptos que estavam dentro dessa linha foram todos diretamente cortados em pedaços pelas lâminas de vento. Eles nem tiveram chance de gritar. Que poderoso! Até mesmo os discípulos justos ficaram chocados quando viram o quão poderoso Little Snow era. Tu fé, seus malditos bastardos, vocês realmente se atrevem a se chamar de caminho justo? Você está usando métodos tão desprezíveis, vocês são apenas um bando de filhos da puta sem vergonha. Guian amaldiçoou com raiva. Seus exércitos ainda nem haviam colidido, mas os 2 últimos ataques mataram metade de seus discípulos corruptos. Se eles tivessem morrido de maneira normal, tudo bem. Quando as ondas limpavam a areia, deixavam apenas o ouro. O que eles queriam era aquele ouro. No entanto, os ataques de Long Shen destruíram o ouro com a areia, enfurecendo Guian a ponto de sentir que poderia explodir. Tu Fé e os outros anciões justos se entreolharam consternados enquanto eram amaldiçoados por Guian. Eles também ficaram completamente estupefatos com o que estavam assistindo.
Eles não esperavam que Long Shen possuísse um animal de estimação tão aterrorizante, o Rei Lobo da Neve da Chama Escarlate. A força de seu animal de estimação em uma batalha individual provavelmente seria apenas um nível mais forte do que os discípulos centrais comuns. Mas os ataques de Little Snow eram extremamente adequados para batalhas em grupo como esta. Sua habilidade de matar hordas de discípulos de uma só vez era aterrorizante. Mesmo os discípulos principais foram incapazes de receber o último golpe. Quanto aos discípulos comuns, eles foram mortos assim que foram tocados. Tu Fé e alguns dos outros experimentaram múltiplas batalhas entre os caminhos justo e corrupto. Mas esta foi a primeira vez que eles encontraram tal estilo de luta. Foi também a primeira vez que viram Guian xingando e se enfurecendo com eles como uma velha megera. Enquanto Guian os amaldiçoava, Guo-Ren sacou sua besta, começando a disparar flechas loucamente. Por causa do ataque de fumaça venenosa, os discípulos corruptos se dividiram em dois grupos. O ataque do pequeno Snow cortou o grupo da direita. Agora o outro grupo foi contido por Guo-Ren. Um enorme baril de flechas estava em seu ombro, alimentando sua besta. Os mecanismos estalavam continuamente enquanto atiravam flechas. Puta que pariu, tem mais! Os discípulos corruptos estavam todos em pânico. Cada rajada de flechas de Guo-Ren continha uma pílula de veneno dada a ele por Long Shen. Na realidade, sem nenhuma cobertura, aquelas pílulas de veneno não eram tão tóxicas. Os discípulos corruptos mais poderosos eram mais do que capazes de resistir com suas pílulas antitoxinas e bases de alto cultivo. No entanto, eles já haviam se intimidado com aquela primeira fumaça venenosa. Eles não ousaram atacar à força essas novas névoas venenosas que Guo-Ren disparou e pareciam extremamente miseráveis. Vendo que ele era realmente capaz de intimidar seus oponentes sozinho, Guo-Ren não se importou com o custo e continuou a lançar flechas loucamente. Desprezível caminho do justo, você definitivamente não terá boas mortes. Guian estava completamente enfurecido agora. Ele não conseguiu mais se segurar e, com um aceno de mão, algumas figuras atrás dele se levantaram lentamente, revelando seus rostos juvenis. Mate cada um desses malditos bastardos do caminho justo. Enfureceu-se Guian. Esses poucos assentiram e se moveram de repente, correndo em direção a eles com uma velocidade incrível. O homem da frente era o mais rápido, cruzando 100 milhas em um instante como um fantasma. Correndo para frente, Long Shen viu que ele era um homem incrivelmente demoníaco. Havia uma fenda entre suas sobrancelhas, parecendo um terceiro olho fechado. Quando aquele homem estava a apenas 5 milhas de distância deles, ele de repente abriu a mão. O espaço flutuou e um lótus dourado apareceu, flutuando acima de sua mão. Aquele lótus dourado fez todo o céu e a terra zumbirem. Uma energia frenética começou a subir. A expressão de Long Shen mudou. Este homem era muito assustador. Aquele lótus em sua mão possuía uma força incrivelmente destrutiva. Aquele homem demoníaco bufou friamente e aquele lótus dourado disparou de sua mão direto para Long Shen. O espaço parecia explodir onde quer que este lótus passasse como se fosse incapaz de suportar aquela força terrível. Este foi o ataque mais poderoso que Long Shen já viu. Este sujeito era definitivamente um favorito,
ou não havia como ele ser tão aterrorizante. Todos, se espalhem, rugiu Long Shen. Este ataque foi muito aterrorizante e foi definitivamente um ataque em grupo. Discípulos comuns não seriam capazes de resistir. Assim como ele estava se preparando para tirar o Devil Decapitator para enfrentar este terrível Lotus dourado, um lindo raio de luz apareceu no céu, uma enorme flecha disparando. Flecha nuvem perfurante. Estrondo. Aquela linda flecha colidiu com o Lotus dourado, emitindo uma enorme explosão. Long Shen foi lançado voando por uma onda de choque incrivelmente poderosa. Os discípulos do mosteiro Xuantian já haviam se espalhado devido ao aviso de Long Shen. No entanto, eles também foram jogados para o ar no rescaldo. Felizmente, eles estavam longe o suficiente e tinham bases de cultivo altas o suficiente para não ficarem gravemente feridos. Depois que a explosão abalou a terra, todos ficaram chocados ao ver que, apesar da colisão ter ocorrido no céu, uma enorme cratera com centenas de metros de largura foi lançada na terra. Uma figura caminhou até o campo de batalha. Ele segurava um arco simples e multicolorido e usava uma longa capa. Um ar sombrio veio dele. Long Shen ficou surpreso. Ele não esperava que aquele homem que se chamava Monian aparecesse agora. Vendo Monian, os olhos do homem demoníaco se estreitaram ligeiramente. No entanto, sua expressão ainda era plana e ele não disse nada. Monian jogou o capuz para trás e olhou para o homem demoníaco. Você deveria ser Yinlu, correto? Ouvi dizer que você é um gênio que aparece uma vez em 1000 anos do caminho corrupto. Os outros companheiros também chegaram neste momento, mas todos ficaram atrás do homem demoníaco. Obviamente, o homem demoníaco era o líder deles. Os discípulos corruptos, cujo ataque havia sido interrompido, agora todos reunidos, prontos para atacar a qualquer momento. Discípulos corruptos eram comparativamente desumanos. Nenhum deles recuou, embora apenas 10.000 deles permanecessem de seus 20.000 membros originais. A batalha havia parado repentinamente. Os discípulos justos também se reuniram. Todos sabiam que uma batalha caótica estava prestes a começar. Correto, eu sou Yinlu. Quem é você? Parece que nunca ouvi falar de ninguém como você disse, Yinlu. Sou Monian. Eu não sou desta prefeitura de Su. Ouvi dizer que um sujeito incrível apareceu no caminho corrupto da prefeitura de Su e queria conhecê-lo. O velho da minha família passa o dia todo dizendo que não estou me esforçando e vou ser superado por você. Só de ouvi-lo já me irrita, por isso vim agora. Talvez se eu conseguir cortar você, aquele velho não vai ficar zumbindo no meu ouvido constantemente. Monian levantou levemente seu arco enquanto falava. A aparição de Monian causou choque em Tu Fei e nos outros anciãos do caminho dos justos. Não havia tal favorecido entre seus discípulos justos. Ele poderia ser do portão Mu? Perguntou Tu Fei. Agora que você mencionou isso, você deve estar certo. Talvez apenas alguém do portão Mo seja capaz de levar as habilidades de arco e flecha a um nível tão divino, assentiu Huayu. Os outros entenderam apenas metade do que eles estavam dizendo. Mas como os dois também não tinham certeza, não perguntaram mais nada. No entanto, eles sabiam que essa pessoa chamada Monian tinha que ter uma origem extremamente aterrorizante.
Enlu ergueu a cabeça para trás e riu das palavras de Monian. Esta é a primeira vez que encontro uma pessoa tão arrogante. Interessante. Enlu foi aclamado como um gênio raro, uma vez em 1000 anos, do caminho corrupto. Ele nunca encontrou um par para ele no mesmo reino. Mesmo entre os favorecidos, havia poucos que aguentavam mais de 10 trocas com ele. Foi por isso que ele liderou o outro favorecido corrupto. Agora que ele ouviu alguém realmente pensar que poderia matá-lo, ele não pôde deixar de rir. Ele não se lembrava de ninguém ter dito tais palavras arrogantes para ele antes. Claro, é interessante. Caso contrário, eu não teria perdido tanto tempo e esforço para fugir daquele velho. Monian sorriu levemente. Ele então se virou repentinamente para Long Shen e disse: Este amigo, espero que você não se importe que eu esteja levando seu oponente. Long Shen graciosamente estendeu as mãos. Se você estiver interessado, pode levar todos e eu não vou me importar. Seria melhor se você também incluísse aqueles velhos peidos ali também. Monian olhou inexpressivamente por um momento antes de rir com entusiasmo. Excelente. Já que este amigo o entregou a mim, não serei cortês. A aura de Monian explodiu de repente. A terra tremeu e uma onda aterrorizante de ti subiu ao céu. Rajadas de vento começaram a voar ao seu redor, parecendo extremamente chocantes. Enlu, entregue sua vida. O arco de Monian balançou e uma flecha apareceu. Uma aura aterrorizante se espalhou e disparou como um raio. Enlu bufou e disse às pessoas atrás dele: Vocês podem matar os peixes menores. Vou massacrar esse pirralho arrogante. Capítulo 255. Batalha dos Favorecidos. Uma lança dourada apareceu de repente nas mãos de Enlu, acertando a flecha de Monian. O mundo inteiro tremeu no instante em que colidiram. Enormes rachaduras se espalharam pelo chão. Bom, você não me decepcionou. Não fugi do meu velho à toa. Este lugar é muito pequeno, então vamos trocar de lugar. Monian deu um único passo e apareceu a 16 quilômetros de distância. Depois de apenas alguns passos, ele estava a 30 milhas de distância, sua velocidade deixando os outros sem palavras. Enlu bufou e também se moveu. Sua figura era como um fantasma quando ele foi direto para Monian. A lança de ouro em suas mãos trouxe consigo uma vontade de perfurar os céus enquanto apunhalava em sua direção. O arco de Monian balançou continuamente, liberando um brilho resplandecente que iluminou o céu. Ele disparou 3 flechas consecutivas que apareceram no ar, atirando em Enlu de 3 ângulos diferentes. Enlu rugiu, seus longos cabelos esvoaçando ao vento. Sua lança balançou e, de repente, milhares de imagens de lanças apareceram ao seu redor, devorando aquelas 3 flechas. Bum bum bum. Mesmo a centenas de quilômetros de distância, qualquer um ainda podia sentir o chão tremendo intensamente a cada golpe. Que poderoso! Até Long Shen ficou impressionado. As habilidades de luta de Monian e Enlu superaram em muito suas expectativas. Essa era a força do favorecido. Mate todos. Desse lado estavam Monian e Enlu travando uma batalha de abalar a terra. A lança e as flechas causaram explosões puldaruças, ondas de ti surgindo sempre que colidiam. Quanto aos discípulos corruptos deste lado,
Eles agora começaram a atacar Long Shen e os outros discípulos justos. Seu alvo principal era Long Shen. Long Shen era claramente o apoio espiritual de todo o exército justo. Eles não sabiam porque um pirralho da condensação de sangue era seu líder, mas sabiam que se matassem Long Shen, os discípulos do caminho do justo se tornariam imediatamente um pacote de areia solta. Um homem extremamente pálido, que quase parecia um zumbi, foi direto para Long Shen. As pontas de seus dedos cresceram, suas unhas se tornaram como garras. Suas unhas brilhavam com um brilho metálico, e um som penetrante veio delas que chocou a todos. O mais assustador de tudo era que suas mãos estavam cobertas com runas cor de sangue que emitiam uma densa aura de morte. Até o coração de Long Shen estremeceu. Parecia que aquelas duas mãos continham incontáveis espíritos vingativos. Pirralho da condensação de sangue, morra! O homem zumbi gritou asperamente e chegou bem na frente de Long Shen. Long Shen não ousou ser descuidado. Ele circulou toda a sua energia para cortar seu sabre neste favorecido. Estrondo. Aquele sabre parou as estranhas garras do homem zumbi, mas Long Shen ficou chocado ao ver seu enorme sabre feito da melhor essência de aço quebrado, e ele próprio foi forçado a recuar. Quanto ao homem zumbi, ele também ficou chocado. Ele não esperava que Long Shen fosse tão poderoso e capaz de bloquear um de seus ataques de força total. Ele era um favorito, alguém inigualável no mesmo reino. Embora ele estivesse apenas no reino inicial da transformação do tendão, além de Enlu, não havia ninguém em todo o reino da transformação do tendão que pudesse suprimi-lo. Mesmo os especialistas tardios em transformação de tendão seriam mortos em um instante por ele. No entanto, Long Shen não apenas recebeu seu ataque, mas também não parecia ter sido ferido. Vou tirar sua vida com meu segundo ataque. Aquele homem gritou friamente, sua aura explodindo. Uma leve névoa de sangue saiu de seu corpo. Assim que aquela névoa de sangue apareceu, Long Shen quase ouviu os gritos miseráveis de fantasmas tristes em seus ouvidos. Esse era um dos aspectos aterrorizantes das técnicas do caminho corrupto. Seus ataques não eram apenas aterrorizantes, mas seus corpos haviam acumulado uma quantidade infinita de ressentimento e aura assassina especializada em quebrar a vontade de uma pessoa. Se sua vontade não fosse forte o suficiente e você acabasse sendo intimidado, você seria imediatamente eliminado. No entanto, a vontade de Long Shen era incomparavelmente firme. Ele ainda não havia se submetido diante da pressão do céu e da terra. Esse ressentimento não foi capaz de abalá-lo nem um pouco. Espinhos de pedra de madeira. De repente, um grito amável soou e a terra se partiu quando centenas de espinhos de madeira dispararam do chão, cobrindo uma área de 40 metros enquanto esfaqueavam o homem zumbi. A princípio ele se assustou, mas depois zombou, balançando as garras para destruir aqueles grossos espinhos de madeira. Aqueles espinhos de madeira eram mais grossos que a coxa de uma pessoa e também eram duros como aço. No entanto, suas garras ainda conseguiram quebrá-los em pedaços. Infelizmente, o homem zumbi subestimou a resistência dos espinhos de madeira. Uma única garra só foi capaz de quebrar alguns dos espinhos de madeira de uma só vez e foi incapaz de quebrar todos eles. E no instante seguinte, aqueles espinhos já haviam rompido violentamente sua defesa.
Aqueles espinhos de madeira abrangiam todo o céu e a terra, e era impossível para ele se esquivar. Você está pedindo por isso? O homem zumbi rugiu com raiva e uma luz vermelha demoníaca brilhou em seu corpo. Ele parecia estar coberto de sangue e sua aura tornou-se várias vezes mais forte. A energia saindo de seu corpo quebrou diretamente aqueles espinhos de madeira. Esses fragmentos quebrados encheram o céu, fazendo-o parecer incrivelmente imponente. Os discípulos do mosteiro Xuantian nunca tinham visto uma figura tão aterrorizante. Esse tipo de pessoa era alguém impossível de derrotar. Mesmo que eles não tivessem medo da morte, eles eram incapazes de sentir a menor esperança de derrotar uma pessoa tão poderosa. Long Shen, deixe essa pessoa comigo. Você tem que ter cuidado. A pessoa que veio era naturalmente Shuiao. Ela sorriu levemente para Long Shen, fazendo-o sentir algum alívio, e então formou um selo de mão. 10.000 basques de madeira. A terra se partiu, inúmeras estacas de madeira voando em um alcance de vários quilômetros, indo diretamente para o homem zumbi. O primeiro ataque de Shuiao foi apenas um movimento rápido. Agora ela estava liberando toda a sua força. Aqueles milhares de estacas de madeira se moviam como cordas macias que rapidamente subiam. O homem zumbi ficou horrorizado. Ele já havia visto em seu ataque anterior que aquelas estacas de madeira eram extremamente estranhas, de alguma forma sendo duras e flexíveis. Eles eram extremamente difíceis para ele lidar. Agora, vendo tantas estacas de madeira surgindo, ele começou a se mover apressadamente, esquivando-se o melhor que pôde. Se ele não pudesse evitá-los, então ele teria que esmagá-los diretamente em pedaços. No entanto, ele não se atreveu a liberar um movimento tão poderoso quanto ele havia usado para destruir aqueles espinhos de madeira. Esse tipo de movimento era algo que ele só poderia usar algumas vezes antes de ficar sem energia. Lutar contra um especialista em atributos de madeira em termos de resistência era apenas pedir a morte. A maioria dos cultivadores de atributos de madeira eram especializados em ajudar os verdadeiros guerreiros. Eles tinham a energia de um vasto oceano, mas sua força de ataque era muito comum. No entanto, o talento de Shuiao era excepcional, e sua energia de madeira também continha um traço de energia da terra, dando a ela tanto a dureza da pedra quanto a dureza da madeira. Foi também por isso que o líder da seita do Palácio Skywood a levou diretamente como aprendiz. A líder da seita do Palácio Skywood era extremamente orgulhosa, e ela ainda não tinha um aprendiz antes. Depois de acolher Shuiao, ela a ensinou tudo o que pôde. Portanto, embora Shuiao estivesse no Palácio Skywood por pouco tempo, sua base era extremamente sólida. Além disso, Shuiao, a fim de proteger Long Shen no futuro, colocou todo o seu esforço para cultivar. Era por isso que ela agora possuía uma habilidade de combate tão terrível. A madeira havia surgido no céu agora, aparecendo como inúmeras cobras enormes, atacando loucamente o homem zumbi. Foi uma exibição incrivelmente poderosa e Tu Fé parecia em estado de choque. Apenas Ryle disse com entusiasmo, essa garota é extremamente poderosa. Ela aumenta o prestígio de todo o meu palácio Skywood. O homem zumbi favorecido também era poderoso, mas sob as estacas de madeira de Shuiao que cobriam todo o céu, ele só podia se defender.
O alcance de ataque de Shuiao era muito grande. Ele foi imediatamente pego dentro de uma formação de madeira, e pode-se dizer que Shuiao se colocou em uma posição invencível. Dentro daquela formação de madeira, ela era a governante absoluta. Todas as estacas de madeira estavam sob seu controle, essencialmente uma parte de seu corpo. A expressão do homem zumbi tornou-se cada vez mais feia. Na verdade, ele parecia ainda mais feio do que um zumbi de verdade. Ele estava completamente preso. Se isso continuasse, isso realmente se tornaria uma batalha de desgaste. Mas não havia como ele competir com um especialista em atributos de madeira em termos de resistência. A maioria dos cultivadores de madeira possuía mais de 10 vezes a energia de um cultivador no mesmo reino. Quanto ao atributo de madeira favorecido, quem sabia quanta energia ela tinha? Aquele homem zumbi de repente quebrou aqueles espinhos irritantes e foi atacar Shuiao. Enquanto ele a matasse, aqueles incômodos espinhos de madeira também desapareceriam. Seu pensamento pode estar correto, mas era extremamente difícil para ele fazê-lo. Não importa o quanto ele tentasse, não havia como ele se aproximar de Shuiao, muito menos atacá-la. Ela o manteve a uma distância constante de 300 metros. Isso o enfureceu tanto que ele gritou: "Ajude-me rapidamente a matar esta mulher." Mas ninguém poderia ajudá-lo. Seu companheiro favorito já havia saído matando no instante em que começou a trocar golpes com Shuiao. Um dos favoritos carregava uma enorme machadinha do tamanho de uma escrivaninha. Ele estava prestes a correr para ele quando um enorme porrete com pontas o atingiu ferozmente. "Você é meu!" rugiu Wild. Embora ele normalmente fosse um tanto tolo, desta vez ele foi esperto. Ele encontrou um alvo para si mesmo sem Long Shen dizer nada. Este favorecido era extremamente grande, seus músculos salientes. Quanto ao seu machado, era incrivelmente grande. Ele era claramente um especialista aterrorizante especializado em força bruta. Quanto ao Wild, ele também se especializou em poder. Normalmente, ele nunca teve nenhuma luta satisfatória devido à falta de oponentes. Provavelmente, o único discípulo que poderia trocar golpes com ele era Long Shen, mas como ele não queria lutar contra Long Shen, ele havia sido extremamente sufocado durante esse período. Agora ele sentia como se os céus tivessem lhe enviado um presente neste oponente perfeito para ele. Com medo de alguém brigar com ele por aquele sujeito, ele imediatamente atacou. Aquele favorecido se enfureceu, brandindo sua enorme machadinha. Estrondo. Desta vez não foi apenas o campo de batalha, mas até mesmo as montanhas de onde os anciões estavam assistindo tremeram intensamente. Algumas pedras rolaram da encosta da montanha. Esse é o idiota daquela época. Ryle não podia acreditar em seus olhos. Sim, é ele. Tu Fé forçou sua excitação. Ele realmente era digno de ser o aprendiz de Keming. Esse tipo de força era praticamente horrível. Um especialista de nível favorecido agora veio do mosteiro. Os discípulos seniors do monastério Xuantian ficaram chocados ao ver Wild lutar contra aquele poderoso favorecido. Esta geração de discípulos era absolutamente aterrorizante. Eles haviam se juntado à seita por apenas meio ano, mas já haviam superado completamente seus discípulos mais antigos. Divertido, muito divertido.
Wild rugiu enquanto brandia sua enorme clava com pontas. Sua voz estava cheia de emoção. Além de contra Keming, ele nunca usou toda a sua força para lutar. Esse tipo de batalha contra alguém do mesmo nível que ele o deixou absolutamente encantado. Não se divirta apenas, se puder, mate-o um pouco mais rápido. Long Shen deu a ele um lembrete. Ele temia que Wild não quisesse matá-lo porque ele estava se divertindo muito. Ok. Wild rugiu de volta em sua resposta. A rápida conversa de Long Shen e Wild enfureceu aquele favorecido. Eles estavam olhando para ele. Maldito pirralho, é melhor você morrer. Energia Piton dourada. Aquele favorecido ficou coberto por uma camada de escamas e, o mais assustador de tudo, um de seus olhos mudou de forma para se tornar como um olho de cobra. Morrer. Aquele favorecido rugiu com raiva. Sua enorme machadinha cortou o espaço para cortar violentamente Wild.